Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce Cleide e estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e hoje eu trago como assunto razão. Bem, na definição de razão, a razão matemática nada mais é do que o quociente entre dois números. Se a gente está falando de quociente, vai ter uma divisão. Então, por exemplo, aqui, ó, a razão de 5 para 10, nós vamos escrever dessa forma aqui de fração, ó, 5 para 10. E, fazendo a simplificação, nós vamos ter meio. Qual é a razão de 5 para 10? Meio. Agora, se nós trocarmos e perguntarmos assim, a razão de 10 para 5, colocando dessa forma, 10 para 5, é igual a 2, dividindo 10 e 5, né? 10 dividido por 5. Ora, a razão, na verdade, a gente vai ter que tomar cuidado para compreendermos quem vem primeiro e quem vem depois. Por exemplo, quando nós colocamos aqui, por exemplo, 2 para 7, esse 2 ele passa a ser chamado de antecedente e esse 7 aqui, que é o denominador, é chamado de consequente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação à ordem, né? A palavra razão, ela vem do latim ratio, né, que significa justamente a divisão. Então, a gente precisa compreender como é que funciona a razão. Vamos compreender, por exemplo, aqui, ó, imagine a situação que você tem R$18 e eu tenho R$6. E se a gente quiser comparar esse 18 para 6, ou seja, 18 dividido por 6, que é igual a 3. Qual o significado desse número 3? Significa que você tem o triplo do que eu tenho. Ou seja, a cada R$3 seus, eu tenho R$1. Então, isso que significa aqui razão, né? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Imagine agora que você tenha R$70 e eu tenho R$175. Podemos comparar esse 70 para 175, dessa forma aqui de divisão. Simplificando, nós vamos ter 2 para 5. Né? Qual a razão de 70 para 175? 2 para 5. Significa dizer o quê? Que a cada R$2 seus, eu tenho R$5. Então, na verdade, essa simbologia aqui, ó, precisa fazer sentido, né? A cada R$2 seus, eu tenho R$5, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Carolina tem 7 anos e sua mãe tem 35 anos. Determine a razão entre as idades de Carolina e de sua mãe. Observando a ordem que vem primeiro a idade da Carolina e depois a da mãe dela, então você vai ter que colocar dessa forma aqui a razão, 7 para 35, que na verdade, simplificando, vai ser 1 para 5. Vamos pegar aqui uma situação, uma informação em que a gente pode modificar as perguntas, né? Numa fábrica, há 12 moças e 25 rapazes. Eu posso fazer dessa maneira. Qual a razão do número de moças para o número de rapazes? Então, quem vai ser o antecedente? Número de moças. Quem vai ser o consequente? Número de rapazes. Ou posso fazer assim, ó, qual a razão de número de rapazes para o número de moças? Quem vai ser o antecedente? 25. Quem vai ser o consequente? Vai ser o número 12. Ou então podemos fazer dessa seguinte maneira. Qual a razão do número de moças para o número de operários? Ou seja, o número de moças em relação ao total de pessoas, total de operários dessa fábrica, que é 12 mais 25, que vai dar 37. Então, podemos fazer a razão 12 para 37. Da mesma forma, podemos fazer assim, ó, qual a razão do número de rapazes para o número de operários? Então, dessa maneira aqui, 25 para 37. Vamos ver aqui mais um exemplo. Márcia decidiu a razão entre suas horas de estudos e a de descanso será de 2 para 5. Aí ela estudou 3 horas sem parar. Quantas horas poderá, então, descansar? Então, vamos observar aqui, ó. Ela decidiu, ela vai estudar bastante, decidiu que a cada 2 horas, né, de estudos, ela vai ter 5 horas de descanso. Então, vamos resolver aqui o que a gente vai chamar de proporção, né? Vamos chamar de x as horas de descanso, sabendo aí que a razão é de 2 para 5. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, tempo de estudo, 2. Tempo de descanso, 5.
Como ela estudou aqui 3 horas, então vamos colocar o 3 aqui, ó, nesse lado aqui do primeiro membro e no numerador. Dessa maneira aqui. Então, nós vamos ter aqui uma proporção, né? 2 razões. Agora, temos uma equação. E, para a gente poder calcular aqui, ó, na proporção, nós vamos usar aquela propriedade da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, nós vamos ter 2 vezes x, vai dar 2x, e 3 vezes 5, dessa maneira aqui, ó. Correto? Ora, isolando o x, nós vamos dividir dos dois lados por 2 e nós vamos obter 15 dividido por 2, que é 7,5. Ou seja, Márcia poderá descansar 7 horas e meia. Muito gaiata essa Márcia, né? Outro assunto aqui que podemos encontrar, principalmente em questões do Enem, é uma questão um pouquinho mais, vamos dizer assim, substanciosa. Uma razão e a densidade demográfica. A densidade demográfica de um território é a razão entre o número de habitantes e a área do território em quilômetros quadrados. Olha aqui, a razão. Então, densidade demográfica nada mais é que a razão. É como se os habitantes fossem distribuídos igualmente pelo território. O Brasil, por exemplo, ele tem aqui, ó, 8.514.876 km² de extensão territorial. Em 2010, segundo o Censo Demográfico realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tinha mais ou menos isso aqui, ó, 190,8 milhões de habitantes. Qual era a densidade demográfica em 2010? Então, vamos fazer a razão, né, entre a quantidade de habitantes e a área. Ou seja, vamos pegar tudo isso aqui e dividir por esse número aqui, ó, né, dessa forma aqui, ó. Fazendo a divisão, nós vamos ter aproximadamente aí, ó, 2,4 habitantes por quilômetros quadrados. Né? Então, esse tipo de questão é que a gente pode encontrar na geografia também. Né? Então, até a próxima aula. Curta, compartilhe, que nós estamos iniciando aí o assunto de razão e proporção. Até a próxima.